En esta aula número 6 vamos a estudar os circuitos de corrente continua. Cuidado já aqui no começo porque na maioria dos livros aparece como DC, que é do inglês, Direct Current. Então, cuidado com essa anotação, porque a vezes eu vou colocar CC e sem querer vou colocar DC. Direct Current. Pronto, então, o contexto dessa aula vem a partir das aulas passadas, porque até agora, desde que começamos a estudar nesse segundo estágio a carreira em movimento, pois apenas estudamos as componentes dos circuitos, por exemplo. As componentes e as analisas físicas importantes. Então, estudamos, por exemplo, o conceito de capacitância, o conceito de diferença de potência entre dois pontos, o conceito de corrente elétrica, o conceito de resistência, resistividade também, que está relacionada, e como que essa depende com a temperatura. Então, estudamos essa daqui basicamente, mais alguma outra por aí secundária também. Mas agora digamos que temos todas essas peças do puzzle, do quebra-cabeça, né? Só falta armar ele. Então temos que poder juntar o que a gente estudou em uma aula, e essa é a aula para isso, ok? Porque agora se trata de ver como podemos usar essas ferramentas para resolver circuitos. Por isso, essa aula é circuito de corrente contínua, porque vamos a resolver. O que significa resolver um circuito? Pues resolver um circuito são coisas de engenharia elétrica um pouco aqui. Eu sei que aqui está um pouco... Entramos em coisas mesmo de engenharia, mas é bom ter uma noção de circuito, porque a partir daí temos mais... podemos expandir nosso conhecimento, entendendo um pouco de tudo. Ok, então, o que significa resolver um circuito? Pues, geralmente, as componentes resistivas são dadas, ou não, depende, mas normalmente do que se trata é de resolver as correntes ou as diferenças de potencial entre as componentes. Isso que significa resolver um circuito. E para isso vamos usar a lei de Kirchhoff, que já meio que falei dela um pouco na aula passada. Então vamos começar por... A ver o que anotei aqui no roteiro. A estudar a resistências em série. Resistência ou resistores. Lembro que a resistência ou resistor... Resistência ou resistor... Vamos colocar resistor mais curto. Resistor, arranjo de resistores, vamos colocar assim. Arranjo de resistores. O que quer dizer arranjo? Porque podemos colocar, na hora de montar um circuito, podemos colocar ele de uma maneira ou de outra. Arranjos de resistores. Lembro que os resistores eram resistores. Os resistores eram essas componentes electrónicas que aparecían con ese símbolo. Y lo que acontece aquí es que cuando los electrones andan por aquí, pues cuando llegan aquí, ellos comienzan a sufrir una pérdida de energía, un atrito mayor. Então, o caminho dele, a passagem dele pelo circuito fica aqui muito atrapalhada. E isso vai fazer com que a energia seja dissipada em forma de calor, né? Isso que faz uma resistência. Apesar de que muitas componentes, como já expliquei nas aulas passadas, modelizamos, usamos uma resistência no lugar dessa componente, né? Por exemplo, uns faróis de um carro ou a tela de um celular. Então, muitas vezes se coloca uma resistência para modelar o que acontece, que é simplesmente uma perda de energia ou uma troca de energia elétrica para outro tipo de energia. Então, como pode ser esse tipo de arranjo usando resistores? Pues, por exemplo, eu posso colocar eles em série ou em paralelo. Como seria em série? O que aconteceria? Pues sempre acontece da seguinte maneira. Não importa como coloque a resistência. Pode ser assim, pode ser... Aqui posso ter um paralelo, né? Pronto. Aqui, assim, né? Para cá. Então, e aqui posso ter outro paralelo. Que sempre eu vou poder substituir todo o arranjo que montei em função de uma resistência chamada resistência equivalente, ok? Que faz às vezes, que resume, que tem o mesmo valor
que é o arranjo de tudo que foi colocado aí, né? Então, como seria esse arranjo em série? Pois isso seria colocar uma resistência, vamos chamar R1, e depois, logo depois, outra resistência R2. Isso aconteceria, por exemplo, aqui. Aqui teremos um S em série com um paralelo, né? Pronto, então, do que se trata de determinar quanto seria a resistência equivalente do arranjo, certo? De isso que se trata. Então, quando temos um circuito onde os resistores estão colocados em série dessa maneira, pues sempre vamos ter aqui uma diferença de potencial entre esses dois pontos A e B. Vamos ter aqui uma diferença de potencial. Não esqueçam que isso usa um voltímetro, que é medir a diferença de potencial entre esses dois pontos. Então, muitas vezes por isso se coloca A e B. Sempre se colocam dois extremos porque são os dois pontos onde uneço a diferença de potencial. Por isso, os dois pontos, porque é uma diferença mesmo. Ok? E por esse circuito, pues vai passar uma corrente aí. Vamos supor que vai para cá. Ok? Então, vejam só o que acontece nesse arranjo. Bom, só antes para esclarecer isso, a resistência equivalente vai estar associada, vai ser uma função da intensidade de corrente que passa pelo circuito e pelas intensidades de corrente, na verdade, podem ser várias, das diferenças de potencial entre os pontos, né? Então, sempre vai estar relacionado através da lei de Ohm, basicamente, porque circuitos Ohm, componentes ômicas. Então, essa era a lei de Ohm, não esqueçam disso. Lei de Ohm. Então, por exemplo, como seria aqui a resistência equivalente nesse circuito aqui? Pues seria pegar a resistência daqui e isolar. Então, se a gente isolasse, a resistência equivalente seria pues, a diferença de potencial entre dois pontos e a intensidade de corrente que passa por eles, né? Pronto. Só que aqui está. O que eu quero é, ao invés de colocar a resistência equivalente dessa maneira, em função da corrente e da diferença de potencial, querer colocar ela em função das resistências que eu uso. Nesse caso, de R1 e R2, né? Ao invés de usar essa fórmula, eu uso essa daqui, em função disso daqui. Então, como que eu chego a essa expressão? Pois usando a conservação de energia, basicamente, porque vejam só o que acontece. Lembra o que eu acabei de falar, que em cada resistência eu perco energia. Então, como seria a energia total que eu perco em ir daqui para cá? Pois seria a energia que eu perco em ir daqui para cá e depois em ir daqui para cá. Entende? É lógico, é conservação de energia. Então, qual seria a energia para ir do ponto A ao ponto, vamos chamar C? Então, a diferença de potencial para ir do ponto A ao ponto C, pues vai ser a lei de Ohm, de novo, a corrente que passa por esse circuito, que é essa daí, não tem outra possibilidade, e a resistência R1, certo? E como será a diferença de potencial entre o trecho que falta? Pues seria a diferença de potencial entre o ponto C e o ponto B. Então seria o ponto C e o ponto B. Então seria IR2. Então, agora sim, como seria a resistência total? Pues como diz a suma, perdão, a resistência não, a diferença de potencial total, a perda ou ganho de energia total. Não esqueçam que energia por unidade de carga, né? Voltagem é não energia, apesar de que muitas vezes, por abuso de linguagem, vamos falar energia, mas é energia por unidade de carga, energia potencial elétrica por unidade de carga, assim como se definia, ok? Não esqueçam disso. Pronto, então, como é a diferença de potencial entre esses dois pontos aí? Pues como disse, a perda ou ganho de energia entre o ponto A e C, entre os pontos A e C, mais ou menos a diferença de potencial entre os pontos C e B. Ok, então, juntando as duas equações, substituímos isso lá, ficaria aqui isso e isso daqui. Pronto, então, isolando daqui, isolando aqui isso e botando aqui dentro, pues isso aqui ficaria R equivalente deixem colocar o I primeiro para que tenha a mesma forma que isso, seria I e R equivalente. Então seria I e R equivalente. Então, juntando a equação toda, eu posso agora sim chegar a essa expressão que eu queria, porque eu só simplesmente
dividir pela intensidade de corrente. Então, se dividisse pela intensidade de corrente, que é igual, pues sería que a existencia equivalente en serie de un arranjo en serie, a ver si de aquí en serie, pues sería igual a suma da existencia. Pronto. Entonces sería existencia de un arranjo en serie, a suma da existencia, o cual es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque cuál sería a perda de energía? Siempre es perda, ¿no? Desde que eu examino o circuito no mesmo sentido da corrente. Eu vou explicar isso isso vai ser uma convenção de cenário que eu vou explicar daqui a pouco. Então, eu vou ter uma perda de energia aqui e outra aqui, então a suma vai ser a energia perdida total vai ser a suma, claro. Então, nesse caso, pues, a existência equivalente vai estar relacionada com a suma. Pronto, então, o que acontece agora se eu tenho outro arranjo possível, como pode ser esse aqui? Um sistema de existência em paralelo. Então, se as existências estiverem em paralelo, pois agora eu tenho que usar, pois, vamos colocar aqui o desenho para a gente ter uma noção e começar a colocar aqui os símbolos. Esse seria R1, vamos chamar R1, seria R2, e aqui estão ligados aqui. Opa, R2 se colocar embaixo, aqui. Pronto. Então, esse seria R1, esse seria R2, esse seria o ponto A, o ponto B. E eu quero saber a perda de energia. Bom, eu vou precisar da perda de energia entre esses dois pontos A e B. Então, lembro que aqui isso é um arranjo diferente, mas isso vai ter uma existência equivalente. Eu quero saber como é essa função, certo? Eu quero colocar essa função valga a redundância, pois em função dessas R1 e R2. Pronto, pois não esqueçam que a existência equivalente por definição, porque está aqui. Aqui, cadê? Isso daqui. Isso daqui por definição. Então, vamos colocar aqui, vamos dar as mesmas cores. A e B, aqui passa uma corrente e aqui vamos ter o ponto A e o ponto B. E agora o que acontece? Vamos dar as mesmas cores aqui, A e B. E agora o que acontece? Que essa corrente agora se divide. É como se, não esqueçam que corrente, ou intensidade de corrente, é a quantidade de carga que passa por unidade de tempo. Então, eu posso ver isso como se fosse uma estrada com um carro. Então, se por aqui passam 3 carros, por essa estrada, por essa pista, passam 3 carros, então, desses 3 carros, de repente, vai acontecer que esses 3 carros bifurquem para cá, esses 3 passem para cá, ou de repente só passem 2 para cá e 1 para cá, entende? Mas aqui está, os carros que passam por aqui têm que ser iguais que os carros que passam por aqui. Então, aqui, com isso tudo estou querendo dizer que essa corrente aqui vai ser dividida em uma corrente I1, que passa pelo resistor I1, e outra corrente I2, que passa pelo resistor 2, né? Por isso damos o mesmo nome. Só que não esqueçam que temos que ter o que se conhece como conservação da carga, né? O que eu expliquei antes dos carros, né? Se passam 2 por cima e 1 por baixo, pues são 3, e esses 3 têm que passar antes pela mesma pista, pela pista anterior, né? Ok? Então, isso que deveria acontecer. E começando a substituir aqui, como seria essa a diferença de potencial entre esses dois pontos A e B? Pois, vejam só que eu quero colocar essa diferença de potencial em função da existência, mas vejam só que as duas existências compartem a mesma diferença de potencial, compartilham, né? Porque é a mesma, né? A diferença de potencial entre esse ponto, nos extremos dessa existência, certo? Pois é a mesma que entre os extremos, porque não há perda de energia nos cabos, né? Supostamente entendemos que os cabos são condutores perfeitos, né? E aqui igual, qual a diferença de potencial entre esses dois extremos dessa existência? Pois a mesma que entre esses dois extremos, ok? Então, entendem? Os dois resistores compartilham a mesma diferença de potencial.
Então, qual vai ser aqui, nesse caso, qual vai ser a energia perdida ou ganha quando a corrente passa por aqui? Pois vai ser a lei de Ohm. E qual vai ser a lei de Ohm? Pois a corrente 1 vezes essa resistência 1. E qual vai ser a diferença de energia potencial entre esses dois pontos? Energia perdida ou energia ganha? Pois igual, só que agora vamos ter outra corrente e outra resistência. Ok? Então, isolando daqui a corrente e botando acima, pois chegaria, eu teria essa equação aqui. Isolando aqui essa aí e botando acima, teria AB, eje 1, e aqui teria VAB, e aqui teria eje 2. Só que, como disse antes, a intensidade de corrente geral, pues, vai ser igual a diferença de potência entre dois pontos vezes uma resistência equivalente. Ou seja, isso vai ser igual aplicando a lei de Ohm. Seria a diferença de potência entre esses dois pontos dividido a resistência equivalente. Ok? Entende? Pronto, então, igualando isso com isso e isolando, simplificando, pues eu posso dividir a equação toda pela diferença de potencial. Então, dividir a equação toda por isso, pues vai ficar que a resistência equivalente desse arranjo vai ser o inverso da resistência equivalente vai ser o inverso da primeira mais o inverso da segunda. Ok? Então, isso seria a equação que eu queria, né? Que relaciona a resistência equivalente. Na verdade, isso relaciona o inverso, né? Se você quer a resistência equivalente, pues só isolar, né? É só isolar daqui, você isolando aqui, trazendo isso para cá, fica assim, e você pode simplificar isso mais ainda, né? Pronto. Então, só que aqui fica mais feio, né? Então, por isso que normalmente se coloca, em vez de colocar isso, se colocar isso daqui. Fica tudo mais elegante. Pronto. Pois isso que acontece, que cuidado, porque se eu por acaso tiver mais uma resistência, tipo 3 ou 4, as que forem, pois é só acrescentar termos à equação, né? Se eu tivesse aqui um eje 2, eje 3, pois essa seria assim. 1 dividido eje 1, mais 1 dividido eje 2, mais 1 dividido eje 3, certo? Por isso, de maneira geral, se coloca assim. A resistência equivalente, o inverso seria o somatório dos inversos, né? Pronto. E assim coloca um i desde 1 até as que forem, n. Pronto. Então, essa equação mais geral que existe, e também igual com a resistência em série, será tudo igual. E para poder criar aqui uma equação geral, deixa eu colocar aqui no meio. A resistência equivalente será igual ao somatório das resistências individuais, desde I igual a 1 até n. Pronto. Essa seria a equação geral. Pronto, pois com isso podemos resolver arranjos quaisquer, né? Pronto, podemos resolver e vamos aplicar isso mais na frente agora. Pronto, pois com isso deixamos essa parte para trás e vamos a começar a usar isso no circuito. E para isso tenho que entender essa lei de Kirchhoff, que já falei dela de maneira implícita. Então, o que são esse tal de lei de Kirchhoff? Não tenha medo que já acabamos de ver elas. Kirchhoff. Pois a primeira lei de Kirchhoff seria a lei dos nós. Lei dos nós. E o que significa a lei dos nós? O que é um nó? Pois um nó é o que a gente acabou de ver aqui. Isso aqui seria um nó. Seria quando eu tenho um circuito que vai por um circuito, um cabo, e esse cabo se bifurca. Ok? Se bifurca. Cuidado, porque isso aqui não tem. Outra coisa tão interessante, isso aqui não tem por que ser reto. Se alguma vez você vai montar um circuito, pues isso aqui vamos colocar assim de repente, não tem por que ser perpendicular, quero dizer, ok? Não importa isso. Então pode ser assim. Então, isso aqui é um nó. E aqui o que acontece, como acabei de falar, que se eu tenho uma corrente I0, pues essa corrente vai se dividir em corrente I1 e I2, e isso vai depender de quê? Que talvez não expliquei antes com detalhe, pues vai depender
de por donde es más fácil circular, ¿ok? Es como si fuese un río que se bifurca, ¿ok? Por donde va a pasar más caudal de agua, pues va a pasar por donde fue más fácil, ¿ok? Circular, ¿entiendes? ¿Por dónde es más fácil circular? Pues por aquella región donde tiene menos atrito. Entonces, por ejemplo, si esa resistencia fue menor que esa, vamos a ser mayor, pues aquí esa corriente va a ser mayor porque va a ser más fácil circular por aquí que por aquí. ¿Entiendes? Pronto. Entonces, esas no tienen por qué ser iguales, ¿cierto? No son iguales. Siempre una va a ser mayor que la otra o menor, ¿no? Entonces, esa ley de dos nos, que toda vez que o cabo encontre una bifurcación, pues vamos a tener una división de corriente. ¿Ok? Y esa ley de dos nos, pues es básicamente la conservación de la carga. Y eso que dice es que si por aquí pasan 3 amperes, pues por aquí tienen que pasar 3 amperes también, por aquí, ¿cierto? Que quiere ser por aquí y por aquí. Tienen que pasar también 3 amperes. Entonces, pueden pasar, será por aquí pueden pasar 2,8 y aquí pueden pasar 0,2. La carga se conserva porque los electrones, o circuitos circulares, si por electrón, si por aquí pasan 3 y por aquí tienen que pasar, suma. Entonces, eso se resume en eso de aquí, a intensidad, dito de otra manera, a sumatoria las corrientes por cada ramo tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Es lo que yo dije antes, ¿cierto? Eso que he colocado de otra manera. Antes yo dije eso de aquí, ¿no? Que I0, ¿no? Usame ahora I0, sería eso de aquí. Mas yo puedo colocar esa ecuación de otra manera y colocarla así. I1 más I2 menos I0 igual a 0. ¿Entiendes? Entonces, eso que estoy queriendo hablar. O sumatorio de todas esas corrientes tiene que ser igual a 0. Para todos esos índices tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Pronto, entonces esa ley dos nos. Y es a conservación de la carga. Primera ley de Kirchhoff. ¿Cómo sería la segunda ley de Kirchhoff? Pues a conservación de energía. Ley de Kirchhoff, pues va a ser a conservación de energía. ¿Y dónde acá a gente aplicó eso? Segunda, pues aquí. Dejen ver aquí, pues aquí. A gente acabó de usar eso aquí. Aquí. ¿Están viendo? A diferencia de energía entre ese punto y ese punto, pues va a ser diferencia de energía entre ese punto y ese punto y ese y ese. ¿Ok? Entonces, la segunda ley de Kirchhoff se llama ley de las mallas. ¿Por qué? Porque ella se aplica cuando un circuito él tiene, digamos, varias partes. Por ejemplo, un circuito puede ser así. Aquí tengo una resistencia, aquí tengo otra en paralelo. Eso sería una malla, ¿ok? Y aquí tendría otra malla. Y aquí tendría de repente una batería, ¿ok? Entonces, en ese caso, eso aquí es una malla. Malla 1, ¿cierto? Y otra malla 2. Entonces, es ley de las mallas. Porque en cada malla vamos a tener un daño, una pérdida de energía, ¿ok? Y aquí vamos a tener que saber que aplicar, o que a veces sabe de física o de raciocinio lógico, que es que do mismo jeito que aquí la energía se conservó, ¿no? A ver aquí, que aquí la energía se conservó, ¿están viendo? Pues yo puedo traer eso para acá negativo, como fiz con la corriente, y falar que todo es igual a 0. Entonces, eso sería a lei das mallas. Sería falar que o sumatorio das perdas o ganhos de energía en cada malla, pues tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Pronto. ¿Por qué? Insisto, porque la energía tiene que ser conservada. Y si eso no fuese igual a 0, significa que yo tendría básicamente energía infinita. ¿Cierto? Pronto. Ok, entonces, no esqueçam también que aquí, cuando tenemos varias mallas, vamos a tener varios nodos también, ¿eh? Como aquí. Solo para puntualizar eso. Aquí vamos a tener un nodo y aquí vamos a tener otro nodo. So que normalmente, en ese caso, el resultado de aplicar aquí la ley de los nodos va a ser igual que aquí. Entonces, no vamos a llenar nueva información. Lo que estoy queriendo decir es que
vamos ter como o que acontece nas malhas e como acontece nos nós, vamos poder resolver os circuitos que eu queria, do qual eu falava no começo. Ok? Pronto. Então, vamos ver isso de repente com um exemplo, mas talvez antes sim, a começar de sinais. Né? É importante entender que sinais vamos dar, porque se não podemos errar. É como se fossem os vectores e o referencial em física, em mecânica. Né? Temos que escolher um referencial e, digamos, seguir os critérios desse referencial. Então, aqui igual. Me explico. Vamos chamar isso convenção de sinais. Então, por exemplo, se eu tiver um circuito aqui qual for, aí que acontece? Eu vou ter uma corrente. Então, vamos supor que a corrente for essa, ok? Eu não sei para onde a corrente vai aí, muitas vezes eu não sei. Mas isso não tem problema, porque quando eu resolver o circuito, ele vai falar, a corrente que você diz que para cá não é, e não é porque é negativa, entende? Vai dar uma coisa assim, ou vai dar uma coisa assim. Então, esse sinal vai indicar que a corrente que eu defini vai em sentido contrário, ok? Que eu deveria ter colocado para outro lugar, mas não tem problema. Para onde você colocar o referencial, é como é mecânica, insisto. Se você quer colocar o referencial para cá, tudo bem, não tem nenhum problema. Só que depende se o corpo se move para cá, pues aí vai aparecer que a velocidade é negativa. ¿Por quê? Porque a escolha que você fez foi contrária à velocidade. Okay? Pues aqui igual. Ok? Pronto, então. Se você escolhe que a corrente vai para cá, e agora você percorre o circuito nessa direção, pois agora você vai começar a encontrar elementos. Normalmente se coloca um ponto inicial. Vamos supor que começamos a partir daqui. Então, A, B, C e D. Vamos supor. Então, como seria... O que acontece de A a B? Pues não acontece nada, porque não temos nenhuma componente por onde se ganha ou se perca energia. Aqui temos uma bateria, né? Então, agora temos que saber o sinal dessa componente. Então, sempre vai ser assim. Quando a bateria a gente encontra dessa maneira, a favor da corrente, pues vean só que estamos, digamos, levantando as cargas. Estamos levantando as cargas de um potencial negativo a um potencial positivo. Então, quando a bateria for nessa direção, a ver, a gente encontrar ela nessa direção, de menos a mais, pois agora essa bateria vai ter uma energia eletromotriz, vai fornecer uma força eletromotriz positiva. Agora, quando for em sentido contrário, o que equivale, né, a que a corrente que eu escolhi coloquei em sentido contrário para cá, se colocar assim, pronto, pois agora a força eletromotriz eu vou ter um sugamento de energia aqui, uma perda, a energia é sugada aqui, ok? Porque vou em sentido contrário do aumento do potencial. E com a resistência, pois vai ser assim. Quando eu tiver uma resistência, quando eu definir que a corrente vai para cá e a resistência vai fazer com que eu perca energia. Então, nesse caso, eu teria uma perda de energia negativa aqui. Negativa. A ver. Tipo isso. Essa seria a energia perdida, entende? A diferença de potencial, isso seria ali a diferença de potencial, só que vai me dar um valor negativo porque eu perco energia. E isso quando eu tenho essa corrente para esse lado, né? E eu estou lendo também para esse lado, né? Estou lendo para cá, porque eu posso ler em sentido contrário também. Então, aqui está. Outro caso seria esse, que a corrente vai para cá, mas eu leio o sentido contrário à corrente, entende? Então, nesse caso, teria um aumento de energia. Então, nesse caso, a convenção de sinais me diz que eu ganho energia, ok? Insisto que no fundo eu perco, ok? Mas depende de como porque eu percorro o circuito só para que isso bata aqui, né? Senão eu tenho sinais que não batem, ok? Pronto.
Então, não é questão de dosinar, mas vamos aplicar isso em um exercício para que entenda o que estou querendo dizer. Vamos pegar um exercício assim, um problema simples, a ver se tem isso por aqui, circuito receptivo, sim. Então, vamos pegar um circuito simples. Esse, por exemplo, aqui, vamos resolver esse aqui. E para que vejam, por exemplo, isso daqui. A ver, vamos com calma. A ver se eu tirei alguma coisa aqui. Não. Então, vamos supor que eu tenho isso daqui. Pronto, aqui tem uma fonte de força eletromotriz, onde é o lado positivo, negativo, resistência e mais nada. Ok, vamos supor que a corrente vai para cá e vamos calcular coisas. Então, tenho que aplicar aqui a lei de Kirchhoff. Vamos supor que R e E são dados. E o que eu quero saber é a intensidade de corrente e a diferença de potencial entre os extremos da resistência. Ok? Vamos dar aqui valores de A, B, C e D. Então, eu quero saber a diferença de potencial entre os pontos C e D. Pronto. Aqui o que acontece? Lembrando da parte microscópica, não esqueçam que aqui botei uma corrente contínua, ok? Ou seja, o que quer dizer que uma corrente contínua? Quer dizer que isso aqui é uma constante, ok? Que é uma constante. E por que uma constante? Porque aqui vamos ter um movimento de elétrons que vão ir para onde? Pois os elétrons vão querer encontrar a carga positiva e se afastar da negativa. Então, a corrente de elétrons vai vir para cá. Essa vai ser a velocidade de arraste. Lembram da velocidade de arraste? Os elétrons vão vir para cá e circular dessa maneira ao redor do circuito de maneira constante. Por isso a corrente é constante. Ok? O que acontece aqui? Os elétrons circulam aqui numa boa. Aqui temos aqui os elétrons, a viagem deles fica muito atrapalhada, a energia é perdida aqui, certo? Mas aqui a energia é fornecida de novo. Então, o que aqui se perde, aqui se ganha. Então, por isso que fica, digamos, constante, porque uma coisa cancela com a outra. Ok? Pronto. Isso quer dizer que a corrente que eu escolhi está errada, o sentido? Pois não, porque não, o sentido da corrente normalmente é o sentido das cargas positivas. Então, se os elétrons se movem para cá, eu posso pensar que as cargas positivas se moveriam em sentido contrário. Então, a corrente está certa, porque no sentido das cargas positivas se o vem, né? Pronto, então eu sei que o resultado deveria dar aqui positivo, né? Quando eu calcular, né? Que eu não sei. Então, vamos calcular aqui, pois o que eu tenho aqui? Tenho uma malha, né? Então, vamos aplicar a lei das malhas. Vamos aplicar a lei das malhas. Qual é a lei das malhas? Essa aqui. Então, o somatório das sumas, o ganho de potencial vai ser igual a zero, através de cada trecho. Então, qual seria? Teríamos aqui o trecho que vai de A a B, percorrido dessa maneira, viu? Porque posso percorrer também em sentido contrário, né? Mas vamos percorrer daqui para cá, todo a favor da corrente. Só para... não é fácil assim. Então, seria isso, mais isso, mais isso, mais isso. Igual a zero. Pronto. Vejam só que daqui para cá eu não me encontro com nenhuma componente e, portanto, vou supor que não perco energia, que sempre se perde um pouco, tá? Mas vamos supor que os cabos são condutores perfeitos, não temos perda de energia nesse trecho nem nesse. Pronto. Então, a equação simplifica a só isso daqui. Como seria agora, segundo a convenção, isso? Essa energia, essa força eletromotriz, pues seria positiva. Por quê? Porque eu vou de um potencial menor a um potencial maior. Então, estou ganhando carga. Cuidado que do ponto de vista das cargas positivas, né? Então, estou levantando a carga positiva, né? Se fosse negativa, eu estaria fazendo o contrário. Então, isso aqui seria a força eletromotriz. Positiva. E como seria aqui o que acontece aqui essa diferença de potencial entre esses dois pontos? Pois agora teria uma perda de energia.
mas seria positivo ou negativo? Pois, como estou percorrendo a favor da corrente, foi o que eu disse antes, quando estou percorrendo a favor da corrente, eu tenho uma perda de energia mesmo, é o que acontece. Então, teria, isso aqui seria, por ali deu, seria BIR, né? Sempre digo BIR. Então, seria a corrente do circuito vezes a resistência, e tudo igual a 0. Ok? Pronto, pois daqui eu poderia isolar a corrente e descender para cá. Eu posso isolar aqui a corrente e ficaria que a corrente vale, pois, E dividido por eje, ou seja, a força motriz da bateria, que é um dado, dividido a resistência, que normalmente é outro dado. Isso aqui posso brincar, né, com os problemas, posso usar dados, que eso sean dados, eso sean incógnitas, né? Mas aqui está, né? Depende do gusto do consumidor. Ok, então, dessa maneira eu teria a corrente que será uma constante. E se eu quisesse averiguar a diferença de potência entre os extremos da resistência, pois só usar aqui a Lide 1. Então, qual seria a Lide 1? Pois, isso daqui seria vir isso, e agora como um seu anterior, pois seria, substituindo aqui, pois seria E vezes eje, ou seja, E. O qual é lógico, né? Que a diferença de potência entre esses pontos, tipo, a perda de energia aqui é justo o que eu ganho aqui, né? O que eu forneço, digamos. Okay? Pronto. Então, isso é um circuito simples e podemos resolver muitos tipos desse tipo de circuito. Aqui só usamos circuitos resistivos, né? ¿Por quê? Porque só aparecem resistência e fonte de energia, né? Fonte de força automotriz. O que vamos resolver agora são circuitos onde temos resistência e capacitância, né? Capacitores. Então, por isso chamam circuitos CRC, né? Só que antes vamos aprofundar mais um pouco aqui, vamos discutir mais algumas coisas aqui, porque pode ser que haja mais malhas, né? Como disse antes, aqui só aplicamos a lei das malhas, não aplicamos a lei dos nós, né? ¿Por quê? Porque não temos divisão de corrente, não temos outra malha por uma corrente foi dividida, mas podemos ter isso também, pode acontecer, pois é só procurar. Se você faz uma procura na internet de repente, a ver, a lei de Kirchhoff, deve ter circuito à vontade para resolver. A ver, aqui, pois, aqui tem vários já. Por exemplo, esse. A ver, aqui já tem um que dá o dado, né? Então, vamos pegar esse, por exemplo, e está indicado como seria a solução, pois seria simples, só aplicando mais a outra equação. Opa, a ver aqui se consigo pegar. Pronto, então, como seria aqui? Pois eu digo, aqui agora sim eu tenho duas malhas, né? Vamos ter que dar nome de repente, isso aqui vai ser eje 1, eje 2 e eje 3. Vamos colocar um sentido da corrente aleatório, como se fosse um referencial, que disse antes, e vamos também, para facilitar, vamos ler o circuito no mesmo sentido que a corrente, né? Como fizemos aqui, porque isso facilita a compreensão desse cenário, né? Eu não quero complicar, né? Para quê, né? Uso isso aqui. Pronto. Então, vamos supor que eu não sei que a corrente vai, bom, se fosse de carga positiva, né? Ou de carga negativa, porque a corrente é o sentido da carga positiva, a corrente iria para cá. Então, teria aqui uma corrente 1, desse chamar 1, porque agora aqui nesse ponto, agora sim eu tenho um nó. Então, nesse nó, agora vou ter uma divisão de corrente. Parte dessa corrente que chega aqui é I1, que vai mudar para 1 mais 2, que não sei quanto vai ser menor que 1, está claro? E aqui eu teria 1 mais 3, que passa por aqui, por esse resistor, por isso eu vou chamar em 3. Ok? Então, dar aqui uma corrente, uma leitura, né? Vamos ler nesse sentido. É porque aqui eu vou me topar com o sentido contrário. Estão vendo aqui nessa corrente. Então, como seria aqui a lei das malhas nesse circuito aqui, nessa malha, perdão? Pois seria essa daqui, aqui teria começando, vamos começar por esse ponto, por esse cantinho, pois seria, aqui teríamos 0,
Aquí tenemos esa corriente, esa existencia, então tenemos aquí una pérdida de energía, sería I2 vezes R2, né? Vejam só que eu estou lendo no meu sentido que essa corrente, agora aqui não tenho nada, e aqui encontro uma fonte de força eletromotriz a favor de dar energia, então seria positivo aqui. Então nesse caso seria I1 e seria, perdão, I1 não, seria diretamente o valor da fonte, né? Vamos chamar E1, que é 20 volts, né? Mas tudo bem, eu coloco depois, pronto. Então essa seria a primeira malha, né? Como seria a resolução da segunda malha? Pois vamos colocar igual, vamos aplicar isso, deixa eu colocar embaixo a equação. Então seria, começando por esse cantinho, começo por aqui, não tenho perda de energia nessa parte, agora aumento um pouco uma fonte de força eletromotriz, mas se eu aumento um pouco com ela, de maneira que eu caio de energia, né? Estou de mais a menos, então estou perdendo potencial. Então nesse caso seria menos E, eu vou chamar E2 aqui. Pronto. E2. Agora continuo circulando e agora sim me topo com uma existência que em condições normais, se eu percorresse para cá, perderia energia. Mas agora, para começar um cenário, eu tenho que supor que aumenta, né? Então, seria isso aqui, um ganho de energia, I2 vezes R2. Eita, esqueci o R3 e R1. Estou esquecendo o R3 e R1, né? Deixa eu colocar aqui o R3. Deixa eu colocar aqui antes. A ver. Aqui seria a corrente vem para cá, I3, então aqui seria positivo. Seria I3, R3. Esqueci dessa. E aqui, como disse, seria menos I2, R2, igual a 0. E vamos colocar aqui esse que esqueci, né? Então seria o último aqui. Deixa eu apagar isso aqui. E aqui seria pois seria aqui estou a favor da leitura, né? Estou indo para cá, né? Aqui, o vermelho será aqui, estou indo a favor, então seria uma perda de energia. Menos I1 R1. Ok? Pronto, isso igual a 0. Então, é isso que me dá as equações da lei das malhas. E como tenho um nó, pois eu aplico também aqui a lei de Kirchhoff a esse nó. E esse nó me diz o quê? Me diz que o que entra aqui, I1, é o que sai por aqui. Então, I1 será igual a ou menos, ou igual, né? I2 menos mais I3, né? Então, mais alguma coisa aqui? Bom, aqui eu tenho outro nó, mas o que eu disse antes, isso vai me dar uma equação que é igual a de baixo, vejam só. Porque aqui eu tenho I2, aqui teria I1 aqui, e aqui teria I3 para cá. Então, como seria aqui? Pois seria que o que entra nesse nó é igual ao que sai. Então, aqui daria que I2 mais I3 seria igual a I1. Então, essa equação é igual que o que está aqui. Também não me aporta nada. Eu tenho nós em lugares diferentes, não aqui. Certo? Pronto. Então, eu tenho um sistema de equações lineares e eu posso resolver pues usando álgebra lineal. ¿Y qué es álgebra lineal? Pues álgebra lineal son matrices quadradas, né? Então, eu posso resolver isso por substituição, simplificando o sistema. Eu posso usar a lei de Cramer, lei de Gauss, entende? Eu posso usar as técnicas de álgebra lineal para resolver o sistema, porque são aquelas que é realmente uma matriz, né? Não esqueçam de isso daí, né? Tipo, isso aqui seria, se alguém está perdido, é colocar todo em função de colunas, né? Tipo I1, I2 e 3, e aqui seria
Pois aqui seriam os termos, né? Aqui seria menos EG1, né? Tá vendo aqui isso? Pronto, aqui seria... vamos colocar como isso aqui, como se fosse a matriz dos coeficientes independentes. Aqui a 6, né? Então seria aqui 2 seria menos EG2 aqui seria 0 e aqui seria menos E1, entende? Então dessa maneira eu tenho essa equação daqui. Eu estou montando a matriz das incógnitas, né? E aqui teria a matriz dos coeficientes, dos termos independentes, né? Dos coeficientes independentes, certo? Então eu teria, bom, falta aqui a matriz das incógnitas, que é a que está acima. Pronto. Dessa maneira teria filas por coluna, me dá igual a isso, entende? Então teria um sistema de álgebra linear. Pronto. Então, só falta de repente aqui, pues calcular depois, isso me resolveria a corrente, né? Eu tenho 3 equações com 3 incógnitas, tá vendo? Então, o sistema tem solução, porque é uma matriz quadrada. A partir daí eu posso depois determinar a diferença de potencial em cada componente. Por exemplo, se eu quiser essa daqui, qual seria a diferença de potencial entre esses dois pontos? Pues vai ser essa corrente, que é I3, que já teria calculado vezes essa existência EG3, entende? Então, mais que eu calculo isso, eu teria isso. Pronto. Então, assim como se resolve um circuito, não tem nada demais, não tem nada diferente. Só aplicar a lei de Kirchhoff e pronto. Vamos ver esse caso agora de circuito de EGC. A ver, vamos para cá. Circuitos EGC. Então, EGC faz... que quer dizer? Pues como disse antes, um resistor com um capacitor. Então agora, esse tipo de circuito, cuidado porque a intensidade de corrente já não é mais constante. Por que não é constante? Porque um capacitor o que ele faz é acumular carga e depois liberá-la. Ele depois libera a carga. E quando libera a carga, pues... não acontece que essa liberação de carga é tipo assim. A carga é liberada, se a gente tiver que colocar um gráfico em função do tempo, não acontece isso, que a carga é liberada e de repente a carga se gasta e pronto, e já é zero. E a partir daí, não acontece assim. Acontece uma queda progressiva e isso podemos entender de quando a gente usa um celular. Por exemplo, a gente usa um celular e quando estamos com o passar do tempo, pues cada vez temos menos energia, né? Pronto. Tudo bem que até no celular a gente pode pensar que é parecido com isso, mas não é, porque realmente quando a energia se gasta pouco no começo, digamos, e muito no começo e pouco depois, né? Vamos ver como é essa dependência, certo? Vamos ver como é essa dependência com o tempo. Vamos entender agora. Pronto. Pois, bom, só para matizar isso. A bateria de um celular não é um capacitor, né? Já disse que um capacitor é parecido a uma bateria, mas não é totalmente igual, né? Tem umas pequenas diferenças. Vamos ver se discutir isso depois, de repente. Pronto, pois vamos ver esse circuito CGC. E dentro dele vamos ver esse detalhe, como se carrega e como se carrega um capacitor. Vamos entender melhor a eletrônica aqui. Então, a ver, vamos montar um circuito onde haja um capacitor e uma resistência. Então, por exemplo, esse. A ver, pronto. Pois, ok. Então, aqui tem uma resistência e um capacitor e por isso um circuito RC. Cuidado, outro detalhe aqui, antes de continuar, um pequeno parêntese, é porque o futuro é chegar a analisar os circuitos CRLC. Só que para isso antes temos que ver componentes de magnetismo que usam as indutâncias, por exemplo, que usamos bobina. Então, circuitos CRLC são importantes em corrente alternada, certo? Só que aqui está, falta essa componente para poder estudar esse tipo de circuito e antes disso temos que ver magnetismo. Então, por enquanto temos esse circuito, mas não esqueçam que o futuro, o ideal é chegar a esse, né? Pronto. Só para contextualizar. Então, no circuito RC temos essas componentes e se não temos nada que crie o capacitor,
Pues aquí no tenemos, no tenemos corriente, no tenemos carga, no tenemos nada. Lembro que en un capacitor as placas têm uma carga positiva e a outra negativa, a mesma carga, mas só quando for carregado, né? Mas se não, ninguém carrega ele, não temos carga. E se não temos carga, não temos corrente. E se não temos corrente, aqui não temos nada. Okay? Então não faz sentido analisar esse tipo de circuito só se eu colocar aqui uma fonte de força extramotriz e carrego ele, né? Então, vamos aplicar uma fonte de força extramotriz assim, por exemplo. A ver? Pronto, então, esse será o lado positivo, o lado negativo. E agora o que vai acontecer internamente? Vamos colocar aqui uma chave, que é muito típico fazer isso, porque é típico, tipo, montar o circuito e, tipo, isso pode ser uma pilha aqui, uma pilha, certo? De 1,5 volts. Monto o circuito e eu coloco aqui uma chave e eu abro e fecho, né? Pronto. Então, se a chave estiver aberta como aqui, certo? Pois aqui igual que antes. Eu tenho todo o circuito montado, mas não, se o circuito não é fechado como aqui, que é aberto, pois não temos uma vazão de carga, não temos movimento, é como um rio. Se a gente tem um rio e a gente corta ele num ponto, não flui mais água, né? Tá aí se forma uma represa, né? Tipo isso. Pois, então, o que eu quero agora é conectar o circuito. Então, conecto aqui, fecho a chave, né? Isso aqui giraria, fecho para cá e pronto. E agora sim, eu começo a carregar o capacitor. Deixa eu tirar isso daqui, porque já vamos, para que não confundir, vamos, porque agora já fecho a chave e pronto, fica tudo assim. Então, uma vez que a chave está fechada, o que acontece do ponto de vista microscópico? Pois, vejam só como antes, os elétrons, o que acontece? Pois tudo aqui são metais, então, uma vez que eu tenho uma energia, uma ladeira de energia, pois os elétrons vão fluir. E para onde vão fluir os elétrons? Pois, os elétrons vão querer vir para cá, certo? Então, eles vão surgir de onde? Pois vão surgir daqui dos metais, então, dessas placas metálicas. Então, aqui vão surgir elétrons, não que surgem, é que estão livres, e agora tem uma ladeira, graças à qual eles se movimentam, né? Então, os elétrons vão vir para cá, com a velocidade de arraste, para cá, e eles vão vir para cá porque é o ponto de máximo potencial. E não esqueçam que os elétrons subem a ladeira, né? A carga positiva desce a ladeira de potencial como se fosse uma massa em um campo gravitacional, mas os elétrons subem a ladeira de potencial. Ok? Quando chegam aqui, eles perdem o potencial, mas agora o que faz a fonte de força extramotriz é falar, cara, tipo, mano, sube aqui agora, te dou energia, vá. Então agora o elétron ganha energia e ele se afasta de novo, né? Ele se afasta daqui e agora vem para cá e fica aqui, ok? Então, quando isso acontece, vejam só que aqui esse elétron foi embora daqui e, portanto, criou um oco positivo, um íon, e ele veio para cá e se posicionou aqui criando um íon negativo, ok? E assim em diante, entende? Então, isso que faz a fonte de força extramotriz, arrancar elétrons daqui e trazer eles para cá. E cuidado porque eles não continuam o movimento, porque algum pode pensar, os elétrons chegam aqui e continuam o movimento. Não continuam. E precisamente essa diferença entre um capacitor e uma bateria. Um capacitor acumula carga, do mesmo jeito que uma bateria também tem uma carga acumulada e se gasta também. Só que enquanto que a bateria permite uma passagem de carga, o capacitor não, ok? Então, o que eu digo, mais que o elétron chega aqui, criando aqui um oco, já era. Então, assim é como se carrega um capacitor, está vendo? Agora o capacitor ficou carregado, por quê? Porque temos aqui uma placa positiva e uma negativa na frente dele, dessa daí, ok? Então, essa é a carga do capacitor. E o que acontece do ponto de vista das equações? Pois, vamos tirar aqui coisas tipo, a ver, pronto, então, se os elétrons se movem para cá, a corrente vai em sentido contrário, porque a corrente é definida pela carga positiva. Então, isso seria a corrente iria para cá, por quê? Porque vai de um ponto de máximo potencial a um ponto de mínimo, que é o que acontecerá com as cargas positivas, né? Pronto. A ver, deixa eu apagar isso aqui. Ok. Pronto, um segundo, a ver se estou gravando, porque não, assim.
Sim, é que às vezes acontece que gravo que penso que gravo e depois não gravo. Pronto, então, pues eso, vamos ver aquí a lei das mallas. Vamos aplicar a lei das mallas. Então, aqui temos uma malha. Então, vamos pegar um ponto aqui e começar lendo a favor da intensidade de corrente. Então, o primeiro que me encontro uma resistência e eu estou lendo ela a favor, então estou diminuindo a energia. Então, seria menos ali de 1. Né? Isto é uma equação de potenciais. Né? Então, aqui seria BIR, né? O BIR ali de 1. Então, seria a corrente, que é única, vezes a resistência. Aqui teria agora outra perda ou ganho de energia aqui. E como seria essa perda ou ganho de energia numa capacitância? Pois seria como se define a capacitância elétrica? Pues se define a carga que pasa, que é acumulada nessa capacitância, nesse capacitor, dividido a diferença potencial entre as placas. Então, se isso daqui eu ver e botar aqui dentro, pues seria Q dividido por C. Pronto, e agora eu me encontro com uma fonte de força eletromotriz que aumenta o potencial das cargas. Então, seria positivo. Positivo aqui seria a fonte de força eletromotriz. E agora, isso seria igual a 0, porque é o que diz a lei das malhas. Pronto, são pequenos detalhes porque aqui vejam só que essa energia que a fonte fornece vai em parte é perdida no resistor e em parte é acumulada aqui, então no capacitor. Então essa acumulação de carga eu tenho que supor que era negativa. Por quê? Porque é energia que eu perco respeito do que eu tinha, né? Eu perco aqui na acumulação. Pronto. E outra coisa também que vamos fazer o que faz alguns, na maioria dos livros talvez, é que a corrente aqui, como já disse, não é constante. Não é constante por quê? Porque eu digo, quando o capacitor não tem carga, pois ele começa a ser carregado, certo? Mas um capacitor tem uma capacitância limitada pela sua definição, né? Não tem como acumular mais carga. Isso aqui tudo bem, acumula mais carga se acumula maior potencial, mas tudo tem um limite, né? Então, o capacitor tem uma capacitância e isso quer dizer que essa corrente vai ser um momento em que não vai continuar, porque uma vez que estiver carregado, já não passa mais corrente, certo? É como encher algo, né? Uma garrafa. Enche a garrafa e encheu, né? Pronto. Pois, como essa corrente não é constante e a carga também não, porque acabei de falar que, tipo, primeiro um elétron se move, depois, na verdade, se movem em corrente, né? Mas cada vez menos, né? Porque cada vez mais difícil, veja só, deixa eu colocar aqui. Se eu tiver aqui 3 elétrons, né? 3 cargas negativas, penso que cada vez mais difícil fazer isso. Por quê? Porque essa bateria está empurrando contra algo cada vez mais pesado, né? Entende? Então, por isso que vai se cair uma corrente menor para cá, ou para cá, né? Não importa o sentido, mas cada vez vou ter menos corrente e cada vez menos carga, né? Então, essas grandezas físicas, disse na palavra anterior, essas grandezas físicas não vão ser constantes, vão ser variáveis. Então, como vão ser variáveis, é muito habitual, em vez de colocar a letra maiúscula, colocar a letra minúscula, porque já faz, quer dizer que ele varia, né, com o tempo. São funções do tempo. O resto não. Ok? Pronto. Pois essa é a lei das malhas para esse circuito RC. E agora posso resolvê-la, né? Então, por exemplo, vamos isolar daqui a corrente. A ver, vamos isolar, por exemplo, primeiro aqui a fonte de força eletromotriz e ver que faz sentido o que eu disse antes.
Por quê? Porque a energia que é fornecida é igual à energia que gasta na passagem da corrente pelo circuito, né? E em carregar esse capacitor, entende? A energia é fornecida de um lado e gasta em outro, ok? Esse aqui, muitos de vocês vão pensar, mas, pô, se eu perco energia aqui, nessa resistência é só tirar a resistência. Claro, boa ideia. Só que, insisto, essa resistência é um modelo, né? É como se fosse a energia perdida nos cabos, né? Entende? Por isso que sempre vamos ter uma resistência, porque sempre vamos ter uma perda de energia, mesmo que suponha que os cabos são ideais, isso não acontece, né? No mundo real sempre vamos ter uma perda de energia quando a carga circula, né? Então isso se trata, essa resistência está aí por isso. E também porque isso, né? Porque agora eu vou tirar isso daqui e eu quero que a carga que é acumulada faça alguma coisa. E essa fase eletrônica é que perde energia, né? Pronto. Posso entender da tua maneira, ok? Ok, vamos isolar daqui a corrente e ficaria aqui. A ver, esse processo para cá seria I igual a isso aqui, e agora seria dividir por eje. Então, vamos colocar assim, a fonte de força automotriz por eje, menos que eje C. Ok? Pronto. Essa seria a intensidade de corrente. E por que é importante colocar essa equação assim? Porque vejam só o que acontece. Se quando a carga que temos no capacitor é zero, né? Tipo, se isso aqui apagar, pois agora eu teria uma corrente inicial. Isso acontece quando eu estou começando a carregar o capacitor, né? Quando estou começando a carregar, deixa eu colocar aqui, no começo da carga, do carregamento, né? No começo do carregamento, certo? Que é zero, quase zero na verdade, porque está começando. Então, isso me daria com que eu teria uma corrente inicial. E essa corrente inicial seria igual a fonte, a fonte de força automotriz, né? Digamos, a força automotriz dividido por eje. E isso é constante, né? Então, essa seria a corrente inicial. Teria uma corrente inicial que depois vai diminuindo com o tempo. Por quê? Porque à medida que isso se carrega, que o capacitor se carrega, esse Q aumenta, e se esse Q aumenta, isso aqui é negativo, e vai, digamos, tirando poder a esse daqui, entende? Que esse daqui é constante, como estou falando. Esse daqui é constante. Então, insisto, à medida que o Q aumenta, pues, digamos, essa subtração vai ficando cada vez menor. E isso é o que acontece quando carrega um capacitor, que essa corrente vai ficar cada vez menor, porque vai chegar um momento que vai topar e não tem mais nada que carregar, ok? Pronto. Então, ok. Pois, deixem fazer uma coisa agora, porque o que eu quero ver o que eu queria, né? O que eu falava antes, como que muda essa corrente. Eu já estou falando o que acontece antes e depois, porque, insisto, como que depende essa corrente com o tempo? Pois é o que eu digo, vamos ter uma corrente inicial aqui, e depois vai começar a cair com o tempo até que chegue a zero. Ok? Essa vai ser a forma da função. Por que vai chegar a zero? Pois é o que eu digo, quando vamos ter aqui uma carga, que vai ser a carga, que esse capacitor vai poder acumular com o máximo, e agora até que, digamos, esse quociente igual a esse. Porque quando os dois se igualem, já isso aqui seria zero. Então, teria carregado o capacitor e é por aqui, então não passa mais corrente. Insisto, por quê, né? Não esqueçam por quê. Porque chega um momento em que os elétrons não possam mais empurrar para cá porque a bateria não tem mais força, entende? Ok? Não tem mais força. Pronto. Ok, então, como seria a forma dessa equação, dessa função? Pois eu posso resolver isso através dessa equação, né? Então, se eu colocar aqui essa equação de novo e resolver ela, que é C. Como que eu resolvo ela? Pois, no fundo, isso aqui
posso usar a definição da intensidade da corrente, que era quanta carga passa por unidade de tempo, e colocar dessa maneira eu teria uma equação diferencial. Por que uma equação diferencial? Porque eu tenho o diferencial de Q e um Q. Tá vendo? Então, é como que o Q, como que os intervalos de Q mudam com o tempo. Ok? Então, como eu tenho aqui um Q, diferencial de Q e um Q, pois mais lógico é, para resolver essa equação, o melhor é juntar elas, né? Mais fácil para resolver. Então, vamos juntar o que tem Q com o que tem Q, certo? E o que tem T, o tempo, com o que depende do tempo, né? Ou o que for constante. Então, vamos trazer isso para cá, esse diferencial de T para cá, para que fique assim. A ver, E, R, Q, R, C. E aqui diferencial de T, certo? E dessa maneira eu tiro um quociente, que é importante. E agora, tenho que tentar dar um jeito de tirar esse Q daqui dentro e passar para cá. Então, vamos fazer isso simplificando esse quociente aqui. A ver, diferencial de Q vai ser, deixem colocar todo isso aqui junto, e aqui vai ficar menos Q, e C, aqui vai ficar diferencial de T. Ok? Pronto, e agora o que está aqui, deixem colocar melhor de repente assim, a ver, tipo isso. Então, eu vou juntar isso com isso, vou botar esse aqui embaixo, e isso aqui passo para cá, esse parênteses. Então vai ficar que diferencial de Q dividido isso igual a diferencial de T dividido por R. E agora, só para simplificar mais um pouco, pues vamos multiplicar isso por C, né? Aqui, vamos multiplicar por C aqui, e para tirar esse daqui, vou sacar aqui o C em evidência, a capacitância, vamos sacar em evidência, seria assim, a ver, para que aqui cancele, a ver, que dá C, vamos colocar aqui C, E, e aqui Q, e agora ficaria de fora, opa, aqui de fora, isso, diferencial de T, E. Pode ter feito isso antes, né? Agora virou um pouco confuso, mas será isso daqui. E agora sim, eu tenho que tirar isso, ficaria aqui acima, esse fator ficaria aqui acima, então posso tirar daqui, e eu posso passar esse C aqui, pronto, e tiro daqui. Então agora sim, eu tenho uma equação diferencial, onde, digamos, todo que depende de Q está aqui, e todo que depende de T, que não depende tanto porque isso aqui é constante, mas já está, cada coisa está, digamos, com cada coisa, né? Então isso é mais fácil para quê? Porque agora eu quero passar dessa equação diferencial a uma equação integral. Então eu teria isso daqui, C menos Q, e eu posso integrar desde uma carga zero, que é o que disse, né, que vai acontecer, até uma carga final. Se colocar Q final, e aqui seria de T igual a zero a um T final qualquer, né? Pronto. Então, a primeira integral é integral do logaritmo. Por quê? Porque eu tenho, digamos, quando eu tenho aqui diferencial de x, pues essa é a integral do logaritmo. Só que aqui é negativo, né? Bom, deixem colocar, em vez de uma Q final, vamos discutir isso depois, deixem colocar só Q geral, como fiz com o tempo, e depois vamos entender isso de Q final. Pronto, isso será o que eu tenho que integrar. Só vi aqui um detalhe, como isso aqui é negativo, né? Vamos mudar aqui o sinal, vamos colocar ao contrário para tirar o sinal daí, para que não fique o logaritmo negativo aqui. Então vamos trocar isso de lugar, vamos colocar o Q primeiro e o C depois,
e daí vai ser um sinal negativo que vou levar para outro lado. Vou botar fora, fica fora, mas equivale a colocar aqui. Pronto. Então agora sim, eu tenho mais fácil para integrar. Então, o primeiro vai ser um logaritmo do que está embaixo, né? Colocado no ponto final. Então vai ser o logaritmo de isso daqui, onde que final, esse daqui, geral, na verdade. E o de baixo seria quando que é zero, portanto seria isso daqui. E isso aqui seria bom, isso aqui é uma constante, se for a integral, então seria o menos tempo CE. Ok, vamos agora tirar daqui o logaritmo, né? Então, para tirar o logaritmo temos que tomar a exponencial na equação inteira. Então, se aplico aqui a exponencial a isso daqui, pues vai cancelar isso com isso, pues são funções inversas, e vai ficar que CE dividido por menos CE, e aqui vai ficar a exponencial disso daqui, TRC. Deixa eu colocar RC, que é o que se usa. E vamos usar daqui a carga, e já estamos acabando. Vai ficar que a carga a menos CE vai ficar igual a isso daqui. Então, isso aqui vai ficar vezes CT. Esse sinal está um pouco estranho. Pronto. Vamos tirar daqui a carga, como disse, vamos isolar. Tirar no isolar. Então seria menos CE a exponencial TRC. E aqui ficaria mais CE. Sacando en evidencia CE, pues sería igual a, vamos a colocar así, llegamos al final, CE, y ahora vamos a colocar primero ese de aquí para que fique positivo y después otro. Pronto, entonces ficaría TRC. Pronto, pues eso sería ahora sí como que a carga depende del tiempo. ¿Están viendo? Entonces, ¿qué acontece aquí? Vamos a analizar esa ecuación porque va a entender como que bate con lo anterior. 1 menos TRC. Então, quando t é zero, pues acontece que tiramos aqui uma exponencial de 0 dividido por algo. Então, isso aqui seria 0, né? Então, quando a exponencial de qualquer número, né? Qualquer número elevado a 0 vale 0, vale 1, perdão. Então, seria e elevado a 0 vale 1, eu quero dizer. Então, teríamos aqui 1 menos 1. E, portanto, quando o tempo é 0, a carga em função do tempo, pues seria 0, que a gente falou antes. E o que acontece quando o tempo é RC, certo? Porque isso aqui, não esqueçam que o argumento de um exponente não pode ter unidade. Então, se não tem unidade, deve ser que o tempo tem as mesmas unidades que RC. Então, né? Por isso que esse RC muitas vezes se chama assim, se chama constante do capacitor, do circuito, né? Pronto. Então, tem essa unidade. Então, quando o tempo vale isso, pues teríamos que a carga seria isso aqui, 1 menos RC, né? Pronto, então aqui seria 1 e dessa maneira teríamos que depois desse tempo a carga teria diminuído. Deixa eu colocar assim no de repente. Pronto. Depois desse tempo, quando passa esse tempo RC, pues a carga do circuito teria diminuído en ese... perdão, falta um sinal negativo, né? Sí, esqueci o sinal negativo aqui. Seria menos 1. Então, em vez de ser E, seria 1 dividido por E. Então, seria isso aqui. 1 dividido por E. Também, então, quando passa esse tempo agora sim, teríamos que a carga seria essa menos, que seria a máxima, vamos ver agora por quê. Então, seria a carga máxima menos a carga máxima tirando esse fator, né? Então, esse tempo de ser importante, né? É o que diz, tão importante que se chama assim, né? Será uma constante de tempo. Se chama assim, constante de tempo. Por quê? Porque
cada vez que pasa un RCN, por ejemplo, puede pasar un RC, puede pasar 2 RC, puede pasar 3 RC, cada vez que pasa un RC, yo estaría disminuyendo eso en un factor 1 dividido por E, ¿ok? O 1 dividido por E cuadrado, ¿no? O 1 dividido por E cubo, ¿no? Que será aquí. 1 dividido por E cuadrado, 1 dividido por E cubo. Mientras estaré disminuyendo a carga en ese factor 1 dividido por E, ¿no? Multiplicando L. Anche se sto facendo eso aquí, intanto multiplicando a scala, ¿no? Por ese factor. Pronto, por eso que ese constante de tempo è importante, ¿no? Y lo mismo detto che una mola, por esempio, tiene una constante da mola, ¿no? Que indica si la mola es fraca o fuerte. Pues aquí más tiene a ver con eso, ¿no? Porque, ¿qué acontece? Un capacitor, por ejemplo, que puede tener una constante de tiempo pequeña o grande. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué es una constante de tiempo pequeña? Pues, ¿qué quiere decir pequeña aquí? Si R es pequeño significa que R es pequeño y C también. Eso significa, ¿no? O producto tiene que ser pequeño para que eso sea pequeño, ¿no? Pronto, entonces, ¿qué significa eso? Significa que eu carrego capacitor y el circuito tiene un resistor que no me atrapalla a corriente. Entonces, si esa resistencia aquí es leve, ¿no? Pues yo carrego fácil y a capacitancia aquí, cuando es pequeña, ¿cierto? Pues yo carrego muy rápido porque carrego llega a un topo y pronto ya acabo, ¿entiendes? Entonces eso significa que la constante de tiempo es pequeña, significa que yo acabo rápido. Y por lo contrario, una constante de tiempo grande significa que S es grande y C también. Entonces en ese caso es lo contrario, tengo un resistor en el circuito que me atrapalla mucha corriente y un capacitor que es enorme, que a capacitancia es enorme, entonces demoro en cargar, ¿cierto? Demoro en cargar. ¿Eso equivale a qué? Pues eso, por ejemplo, cargar la batería de alguna cosa que lleva más tiempo porque o capacitor interno más, ¿no? Tem una capacidad mayor, eso que dice. Ok? Eso falta. Ese de aquí, ¿no? ¿Qué acontece cuando el tiempo es infinito? Cuando tende a infinito. No hace sentido hablar que es infinito porque infinito nunca se tiene, ¿no? Entonces, cuando el tiempo tende a infinito, pues ¿qué acontecería aquí en la ecuación? Pues acontecería que la carga sería igual a C, aquí sería 1 y aquí sería E elevado. No es que sean que cuando tenemos aquí un signo negativo, pues que dice que tendríamos eso de aquí. Ok? Tiramos eso ahí. Entonces, si el tiempo tiende a infinito, pues acontece que eso aquí tiende a infinito. Y si eso tiende a infinito, déjame colocar paréntesis aquí, es que sí. Si eso de aquí tiende a infinito, entonces el cociente tiende a 0. ¿Ok? Y entonces, si el cociente tiende a 0, esa carga tiende a, ese mi para abajo, esa carga tiende a CE. Entonces, eso que dice antes, que esa sería la carga final. La carga final sería CE. A cantidad de carga que el capacitor puede acumular, que depende de cuánto que le puedes acumular mismo y depende, claro, de cuánta energía que fornece, ¿no? Esa carga final es lo que estaba aquí antes, lo que dice, ¿no? Que se reduce en factores de 1 dividido por E. Pronto, pues esas son las propiedades do carregamento de un capacitor, carregamento. Y solo por colocar aquí el gráfico, carregamento de un capacitor, solo para colocar aquí el gráfico de esa función, se coloca aquí CE 1 menos eso, ¿no? Tempo RC. Entonces, esa función es típicamente así. Tenemos aquí una carga 0, perdón, aquí, lo que dice antes, cuando el tiempo es 0, la carga es 0, entonces tenemos esa función de aquí, vamos a colocar aquí la carga, y ahora aumenta de esa manera. Es casi una exponencial, ¿no? Se están viendo aquí porque es C menos C por eso. Entonces, es una exponencial que, digamos, va a ir perdón, no así, no así, perdón. Eso aquí es un máximo, ¿no? Y eso aquí va a ir tirando lo máximo. Entonces no puede ser eso porque eso tiene infinito. Y ya se acabó de ver, cuando el tiempo es infinito, pues tenemos una asíntota.
No temos infinito aquí. No, perdón con el gráfico, voy a ir aquí un poco. Eso aquí no sería así, sería así. Así. ¿Cierto? Y aquí estaría asíntota. Esa asíntota sería eso de aquí. La carga máxima, si colocar eso aquí, sería la carga máxima que F. ¿Ok? Pronto. Ahora si cuando el tiempo tiene infinito, pues o cargamento tende a un topo, ¿no? A eso de aquí. Pronto, ¿y cómo sería a intensidad de corriente? Pues eso es fase derivada, ¿no? Porque si a intensidad de corriente vale diferencial de acá, diferencial de t, tampoco se diferencia esa función aquí, C1 menos C menos T RC. Entonces, haciendo eso de aquí sería, se coloca en medio así, pues sería, básicamente eso aquí sería una constante, entonces sería 0, entonces tendrá que derivar eso y eso, entonces sería negativo, aquí sería C, y aquí sería derivado a regra da cadeia, aquí sería menos 1 dividido RC, que o exponente, derivado exponente, y aquí sería a exponencial que no se deriva. Pronto. Entonces, simplificando aquí, cortamos as capacitâncias, cortamos os sinais, e vai ficar que a corrente vale isso, R, isso daqui, isso daqui. Pronto. Então, como seria essa função? Como seria a intensidade de corrente que circula pelo circuito durante o carregamento? Pues isso aqui é uma queda exponencial, né? Então, seria uma constante. Cuando el tiempo es cero, podemos estudiar aquí el límite, pero para tener una noción, cuando el tiempo tiende a cero o es cero, aquí tenemos que eso aquí sería eso, la corriente esa, como decía yo antes, y cuando el tiempo es infinito, pues sería, aquí tenemos, déjenme colocar así, en bajo mayor, un dividido eso, ¿no? Exponencial. Aquí, entonces, eso aquí tiende a bom, isso aqui fica muito feio colocar assim. Então, de antes, né? Quando o tempo tende infinito, isso aqui tende a zero e, portanto, isso aqui tende a zero geral. Porque agora está multiplicando e não tem um número 1 aqui antes que sobrava, né? Ok, pues agora sim, levantando essa função, conhecendo o limite mais fácil, como que muda a corrente em função do tempo, pues isso, temos uma corrente inicial, a gente pode colocar aqui um valor I, falando que é constante, y a partir de ahí pues tenemos una queda que es una queda exponencial. Entonces, a medida que el tiempo aumenta, pues eso aquí tiende cada vez a menos. Pronto, tipo así, con asíntota en cero. Entonces eso que acontece porque, insisto, cuando carga un circuito llega un momento en que no cabe más, y si no cabe más no pasa más. ¿Por qué? Porque, yo digo, no tengo cómo más arrancar el electrón de aquí y virar, porque no podemos empujar más para acá, no cabe más ya era, então, no pasa más corriente. Pronto. Pues eso sería respecto do carregamento. E a pergunta inmediata de cabe é como seria então o descarregamento, descarga, né? Descarga do capacitor. Tipo, o que acontece quando eu tiro o celular da tomada e agora eu começo a usar os processos do celular, né? Pois seria basicamente usar a mesma equação de antes. A ver, deixa eu procurar essa daqui. Essa daqui. A ver. Essa daqui. Eu quero isolar a corrente, então. Seria essa daqui e igual a QC, e aqui seria ERC, esqueci, perdão, nada a ver, ER, a ver, e QRC, isso, R, e QRC. Então, o que acontece agora quando eu descarrego? Pois agora quando eu descarrego, vejam só que eu teria um circuito, deixa eu pegar a mesma forma do circuito, seria, a bateria está assim, então seria a bateria aqui, menos aqui seria o capacitor,
y aquí estaría resistencia y pronto. Entonces, opa, se agora o descarrego o capacitor, pues agora o que eu teria que non existe máis carregamento. Entón, se non existe máis carregamento, eso aquí, pues non estaría. Entón, se non estaría, ben, eso que fica unha ecuación moito simple de resolver, porque agora eso aquí sería cero. Entón, a ecuación ficaría que I valería menos que RC, ou seja, a intensidade de corrente é función do tempo, como é a carga, e esa función é negativa. Por qué? Porque antes se a corrente viña para acá, a ver, se a corrente viña para acá, porque a corrente das cargas positivas, né, suben, né, as negativas van ao contrario, então bate. Agora, vean só que é o contrario, por qué? Porque agora, tipo, as cargas, eu disse que aquí estaban negativas, aquí é positiva, então, agora que acontece que esas cargas ven para acá, porque a corrente sempre a las cargas positivas. Então, as cargas positivas queren encontrar negativa. Pronto, então a corrente va en sentido contrario ao que dá. Ok, pues como serían agora as ecuações? Pues só integrar de novo essa equação. Vamos integrar aqui, diferencial de Q, diferencial de T, menos Q RC. Vamos fazer o mesmo que antes, colocar cada casado junto. Aquí sería diferencial de Q dividido por Q, y aquí sería menos diferencial de T RC. Entonces, aplicando aquí as integrales, eu tenho que transformar essa ecuação diferencial en una integral, pues ficaría una integral de Q igual, pues tengo que ir do Q máximo, né? Do Q máximo, el Q final, a un Q cualquier, y aquí será de un tiempo 0 a un tiempo T. Hasta aquí sería eso. Pronto, entonces, haciendo esa integral, aquí voltaría a dar un logaritmo. Sería logaritmo de Q dividido por Q final, y aquí sería menos T RC, y después ficaría menos 0 dividido por RC, daría 0. Pronto. Ok, entonces, de nuevo tomando aquí exponenciales, pues sería Q final y exponencial de eso. Isolando aquí sería o Q dividido ese Q final, o Q inicial, como ustedes quieran, ¿no? Sería a carga total, a carga con la cual fue cargado, y aquí sería eso de aquí. Entonces, ¿qué acontece con la carga? Pues sería ese gráfico de aquí. Si a carga sería como que muda a carga con el tiempo, sería eso de aquí, aquí final con la exponencial de TRC. A ver, eso pues sería, la función sería así, una carga inicial, un tiempo 0, y aquí sería, desintegrar suscrito de final, porque tal vez parece que confunde que estamos en el final, no estamos en el final, estamos en el comienzo, ¿no? Puedes colocar que 0 de repente. La ecuación de una exponencial sería esa de aquí. Una exponencial queda, y cuando el tiempo tende a infinito, pues efectivamente a carga tende a 0, porque el capacitor perde toda su carga. ¿Y cómo sería la corriente? Pues haciendo a derivada de nuevo. ¿Cómo muda la corriente con el tiempo en una descarga? Pues sería pegar esa ecuación y aplicar el diferencial de eso de aquí. Pues, ¿cómo sería el diferencial de eso? Pues el diferencial de un producto, no hay tipo se aquí sai fora, ficaría que 0, y ahora a regra da cadeia sería menos 1 RC, paréntesis, a exponencial de T RC. Entonces, sería, simplificando, I igual a menos que 0 RC, constante todo eso, y ahora sería a exponencial RC. Entonces, se a gente tivesse que fazer o gráfico, seria de como muda a intensidade com o tempo, a intensidade corrente pues seria, na verdade seria negativo, né? Então, vamos usar os 6 así, seria a intensidade corrente com o tempo, pues partiríamos de un valor constante positivo, negativo, perdón, que sería ese de aquí, y a partir de ahí a exponencial tendería a 0, sería así.
Ok? Pronto. Isso importa o fato de a corrente ser negativo? Pois depende. Se o circuito for de corrente continua, aqui não importaria. Por quê? Porque só vai mudar a polaridade, mas o que vai acontecer entre o circuito vai ser a mesma coisa, né? Não importa para onde vai a corrente, o circuito. Aqui, por exemplo, se é um circuito resistivo, pues aquí vamos a ter uma perda de energia. Não importa se a corrente vem para cá ou para cá, que a energia vai ser a mesma perdida, né? Ok? Ahora, si tuviésemos una bobina, ahí ya sí dependería. Pronto, pues eso acontece en el circuito, no caso de una carga y descarga. ¿Tengo más alguna cosa? Pues nada, ¿no? Así que acabamos por aquí y con eso ya tenemos una idea sobre el circuito y podemos continuar con cosas de magnetismo ya en las próximas aulas.